Olhando assim, parece mais um gol de pênalti qualquer, em um canto qualquer do nosso país. A família inteira de Manicoré, mano! Não, esse nunca será um lugar qualquer. Seja de cima ou de baixo, na água, na terra ou no ar, a Amazônia é grande, gigante o bastante para não haver tamanho de palavra para descrevê-la. Estamos na rua de Nelson, volante da equipe do CDC Manicoré. É sábado, há 4 horas de mais um jogo da equipe pelo Amazonense 2012. Na varanda de sua própria concentração, ele recebe nossa reportagem. Eu me sinto bem concentrado em casa mesmo. Eu gosto de me concentrar em casa, depende da consciência de cada jogador. Nelson está com ar nervoso, falta pouco para o jogo e o tornozelo muito inchado ainda dói bastante. A lesão foi uma lesão grave no tornozelo. Aí eu vou fazer um aquecimento, se eu vou sentir ou não a dor. Se eu não sentir nada, eu estarei pronto para o jogo. Perto dali, a ansiedade também paira sobre o aeroporto da cidade de Manicoré. Paira e logo depois aterrissa. Em 2 pequenos aviões, chegam diretores e jogadores da equipe adversária, o Holanda, time da cidade de Rio Preto da Eva, longe mais de 400 quilômetros. O clima é amistoso. Autoridades locais vão receber ainda na pista o rival da tarde. Mas a recepção mais inesquecível, claro, é a da sua torcida, aquela que durante 14 horas venceu o Rio Madeira, para agora gritar bem perto. Independentemente de resultado do jogo, perdendo ou ganhando, empatando, esse congraçamento já é diferente, já está acima de qualquer outra situação. A alegria acordou cedo do dia anterior. Em Manaus eram 6 horas da manhã de sexta, quando 8 torcedores do Holanda entraram num barco conhecido como a Jato. Justamente por ser veloz e assim evitar os 3 dias de viagem que normalmente ligam Manaus a Manicoré num barco convencional. A criação do Holanda foi na década de 70, a época que a laranja mecânica, né? Seleção holandesa, o carrossel holandês, como era conhecido, tava aquela máquina. Como a gente mora em Rio Preto da Eva, e Rio Preto da Eva é a terra da laranja, veio a ideia de ter um time profissional. Equipe profissional apenas desde 2007, o Holanda foi campeão amazonense em 2008. Em 2012, batalha para chegar às finais do segundo turno. E nessa briga, luta cheia de manias. Por aqui, o capitão sempre é o número 1, mesmo que jogue na linha. Até eu estranhei também, né? É uma das tradições da turma aqui da Amazônia, principalmente do Holanda, o número 1, tá? Já o número 11 é restrito, apenas o atacante Germano pode usar. Não sei se todos sabem, meu pai é presidente do time. Eu nasci no dia 11 de 1989 e ficou meio com uma superstição. Né? Nepotismo? Provavelmente não. Germano foi bem na partida. A torcida, como era de se esperar, também. Estendeu faixa, apoiou 90 minutos. Afinal, a viagem da véspera teria que ter valido a pena. No barco, o cansaço virou sono e a camisa do clube cobertor. O visual, é verdade, amenizou a travessia, mas na chegada, sair do barco e subir a ladeira com os instrumentos foram os primeiros adversários pesados em Manicoré. Criada dentro da selva, no meio do caminho entre Porto Velho e Manaus, Manicoré não tem nenhuma ligação rodoviária. Ainda mais impressionante é o tamanho de seu território. São 48 mil quilômetros quadrados. Difícil ter noção? É mais extenso que todo o estado do Rio de Janeiro. Maior que mais de 100 países do globo, entre eles Holanda e Bélgica. E o barco sai às 9 da manhã. O Rio Madeira assim torna-se chegada e saída, comida e bebida. Paz e bênção desta feliz comunidade amazônica. Que nós viemos numa tranquilidade, paz,
e ainda é o último refúgio do mundo, a Amazônia, né? Aqui a gente sai de casa, sabe que vai voltar. Nas grandes metrópoles hoje, a gente sai, quando volta, a gente é sempre sobrevivente. Esta é a grande Amazônia, é a terra das águas, das florestas e das sombras. A imensa distância dos grandes centros pode até ser o charme de Manicoré, mas atrapalha um bocado o time da cidade. O CDC, Centro de Desenvolvimento Comunitário, enfrenta uma grande dificuldade. Para chegar às cidades dos outros 9 clubes do campeonato, a viagem é feita de barco, aquele mesmo que dura 3 dias até Manaus. As viagens são muito cansativas. A gente tenta fazer o possível para esquecer a viagem e se concentrar às vezes mais no jogo, mas só que chegando lá, as pernas às vezes não obedecem não, realmente pensa. Diante da peculiaridade de um estado tão gigante, não seria razoável evitar jogos toda quarta e domingo, como ocorre sempre por lá? Nós já temos que aplicar uma fórmula técnica. É uma fórmula técnica, então não tem como você direcionar uma tabela. O período das chuvas amazônicas também prejudica o campeonato. Os temporais ocorrem nessa época do ano e agridem severamente os gramados do estado. Os patrocínios também não vencem a aventura dos rios e das matas. Poucos aportam no interior do Amazonas. Manaus é um polo industrial da Zona Franca. Mas as grandes empresas não patrocinam nenhum clube do Manaus. Patrocinam o clube de São Paulo, Rio e outros clubes. Então, se as empresas são em Manaus, na Zona Franca, eu acho que deveriam também apoiar os clubes daqui. No estado onde a Arena da Floresta está sendo construída para a Copa de 2014, o futebol precisa mesmo de muitas melhoras. A falta de profissionalismo deixou, antes da partida, o vestiário do Holanda sem água nos canos do estádio Flávia de Oliveira, uma das raríssimas brasileiras que tem em sua homenagem um estádio de futebol. Ela foi prefeita da cidade na década de 70. O estádio tem andado bem movimentado esse ano. Time na primeira divisão profissional em Manicoré não é todo dia. Agora é ajudar para evitar a queda do CDC para a segundona. O jogo contra o Holanda até que deu uma boa esperança. O primeiro gol saiu de pênalti. Com o tornozelo inchado, Nelson bateu. Dedicou o gol ao povo de Manicoré e ainda provocou o Holanda a chupar uma laranja na comemoração. No segundo tempo, o jogo apertou. A torcida do Holanda reclamou muito de um gol contra anulado por impedimento. Mas os bravos da torcida Furacão ainda teriam um minutinho de festa no momento do gol de empate. Um minutinho mesmo. Logo depois saiu o gol da primeira vitória do CDC no segundo turno. A festa dos torcedores se mistura com as dos jogadores. Afinal, também aqui no coração da Amazônia, clube e torcida, futebol e paixão nunca se separam. Na vitória e na derrota. Certinho, nós vamos montar. E alguma coisa que você precisar de lá, liga pra mim. Liga pra mim, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Obrigado.